Oi pessoal, tudo bem? Essa é uma aula de independência do Brasil, então eu vou procurar falar brevemente sobre alguns antecedentes que acabaram levando, que contribuíram para a independência do Brasil. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o período pombalino, que vai de 1755 até 1777. O Marquês de Pombal, ele havia sido embaixador de Portugal na Inglaterra, então ele teve contato, ele viu de perto como que se deu o desenvolvimento inglês, aquele desenvolvimento super rápido das manufaturas, e ele viu que para isso precisava, que as características que levaram a esse desenvolvimento eram um governo liberal e um alto investimento nas manufaturas e na navegação. Quando o Dom João V morreu e o filho dele, Dom José, assumiu o trono de Portugal, o Marquês de Pombal se tornou ministro do Dom José I e ele procurou incentivar o desenvolvimento industrial português como uma maneira de tentar superar a grave crise econômica que Portugal vinha passando por conta do metalismo, de não ter investimento nas manufaturas, de viver de importação, o luxo excessivo da corte, o Tratado de Methuen, que tinha sido assinado com a Inglaterra, que definia que a Inglaterra iria comprar vinho sem pagar imposto de Portugal e Portugal iria comprar produtos manufaturados da Inglaterra sem pagar imposto, principalmente roupa. E isso acabou colocando uma pedra realmente em cima da possibilidade de Portugal se desenvolver se desenvolver economicamente dentro do mercantilismo e do capitalismo. O Marquês de Pombal também foi influenciado por ideias iluministas que circulavam naquele período na Europa, e a administração dele é classificada como o despotismo esclarecido, são aqueles governantes que, apesar de terem entrado em contato com ideias iluministas e terem defendido alguns pontos do iluminismo, geralmente contra o absolutismo, um desenvolvimento econômico, propostas liberais na economia, mas ao mesmo tempo continuavam centralizando as decisões políticas e prendendo todas essas decisões na figura do monarca. Então, nesse contexto, a gente pode classificar a administração do Marquês de Pombal como despotismo esclarecido. Ele, enquanto primeiro-ministro, combateu a nobreza, combateu o clero, incentivou até a criação de algumas manufaturas aqui no Brasil. Ele diminuiu o poder do Conselho Ultramarino, assumiu diretamente a administração aqui da colônia, do Brasil enquanto colônia, modificou o sistema de cobrança de impostos, extinguiu o sistema de capitanias hereditárias, que passaram a ser governadas por governadores ou funcionários lá da metrópole, protegeu os produtores de açúcar e de tabaco aqui, criou casas de inspeção nos portos, criou as companhias de comércio do Grão-Pará e do Maranhão e de Pernambuco e Paraíba como uma maneira de reforçar os monopólios do que era produzido aqui na colônia com Portugal. E foi também no governo do Marquês de Pombal que a capital do Brasil foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Também foi no governo do Marquês de Pombal, em 1760, que houve a expulsão dos jesuítas de Portugal e de todas as suas colônias, inclusive do Brasil. Isso se deu por conta do caso dos Távoras, que está relacionado o rei tinha, o Dom José I, ele tinha uma amante, essa amante ela era casada, e um dia esse rei sofreu uma emboscada por parte do marido dela e de outras pessoas, porque ele era amante dela, e tentaram assassinar o rei, fracassaram, mas nisso gerou um belo de um boró ali em Portugal. O confessor dela, que era um padre jesuíta, acabou sendo colocado ali no meio da história, como alguém que dedurou, que falou alguma coisa, e isso acabou gerando um forte impacto
no governo português e no Brasil também, porque com a expulsão dos jesuítas, a educação do Brasil, que estava toda nas mãos dos jesuítas, todos os colégios no Brasil eram jesuítas, então a educação brasileira sofreu graves consequências e o Marquês de Pombal se aproveitou da expulsão dos jesuítas para tomar propriedades, bens dos jesuítas para o seu governo, para ajudar também a bater problemas da crise financeira que Portugal vinha passando. Depois que os jesuítas foram expulsos de Portugal e do Brasil, as escolas ficaram a Deus dará, foram estabelecidas aulas régias, que deveriam ter professores laicos, porém existiam pouquíssimos professores, era coisa de 1, 2 professores por estado que existiam no Brasil. Outra coisa também marcante do governo do Marquês de Pombal foi a restauração, a reconstrução de Lisboa depois do terremoto de 1755 e a reforma da Universidade de Coimbra, que foi iniciada em 1772, e depois dessa reforma foram incluídos os estatutos pombalinos, ficaram assim conhecidos, que acabaram com a perseguição religiosa a cristãos novos, por exemplo, que eram judeus convertidos ao cristianismo, que até então não podiam frequentar a Universidade de Coimbra e agora passam a ser permitidos. E também nesses estatutos teve um incentivo para o estudo das ciências da natureza, para a leitura de autores iluministas. Como a maioria dos filhos da elite brasileira estudavam até então em colégios jesuítas e depois iam fazer faculdade em Portugal, geralmente na Universidade de Coimbra, eles acabaram entrando em contato com esses autores iluministas lá e trouxeram essas influências para o Brasil, que esse contato com as ideias iluministas, com o republicanismo, com as revoluções que estavam acontecendo, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Haitiana, que todos foram movimentos anticoloniais, movimentos anti-absolutistas. Eles chegavam aqui no Brasil através das elites que tinham contato com essas obras europeias que iam estudar fora, e aqui essas ideias influenciaram alguns movimentos que acabaram eventualmente levando à independência do Brasil, como é o caso dos próximos 2 movimentos que nós vamos ver rapidamente: a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento de revolta aqui no Brasil que propôs o rompimento com o pacto colonial e com a colônia e a proclamação de uma nação independente baseado nessas ideias iluministas e na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. Parte dos organizadores dessa revolução, como é o caso do cônego Luiz Vieira, tinham nas suas bibliotecas muitos volumes de autores iluministas, o Rousseau, da Constituição dos Estados Unidos. O que ocorreu na Inconfidência Mineira foi que o Pombal já tinha ampliado o controle sobre os impostos da colônia, já tinha apertado, já estava cobrando mais impostos e isso já estava gerando uma insatisfação por parte da elite. E aí, quando o Dom José I morreu, o Pombal caiu, deixou de ser primeiro-ministro e quem assumiu o trono foi a Maria I. E o ministro dela, que era o Melo Castro, a função primordial que foi dada a ele era de cobrar os impostos atrasados. Quando Portugal estabeleceu os impostos sobre o ouro, a princípio era o quinto, então tinha que se pagar 1/5 de tudo que era produzido individualmente. Depois essa cobrança passou a ser feita com base no número de escravizados que cada explorador de mina tinha. Depois passou a ser um valor determinado pela província. A exploração de ouro, a obtenção de ouro em Minas Gerais foi gigantesca, e de diamantes também, mas falando de ouro, foi gigantesca por um período, mas depois entrou em decadência, mas não
não houve uma revisão dos impostos. A quantidade de ouro que tinha que ser mandada para Portugal anualmente permaneceu a mesma e esses impostos não foram pagos ou foram pagos foi pago parte deles, e então a capitania de Minas devia bastante dinheiro para a coroa portuguesa. Estima-se que nesse período em torno de umas 8 toneladas de ouro, mais 2,5 bilhões de contos de réis de pessoas que haviam arrendado você podia arrendar, alugar com um título que te permitia cobrar impostos, pagar esse imposto à coroa e ficar com uma parte desse. E muita gente, uma parte desse dinheiro do imposto. E muitos indivíduos que haviam arrendado a cobrança de impostos também não haviam pago, não haviam cumprido as suas metas. E aí o Melo Castro ameaçou fazer a derrama, que é a cobrança obrigatória, que é o oficial de justiça ir lá e tomar suas posses, tomar suas fazendas, suas casas, dinheiro que você tem embaixo do colchão, joias, enfim. E isso gerou uma insatisfação e um medo enorme nas elites mineiras que sabiam que deviam muito. O governador de Minas, então, foi substituído pelo Visconde de Barbacena, que tinha a função de verificar as contas da capitania de Minas, ver o que tinha de dinheiro ali que podia ser executada a derrama, que podia ser pego para pagar imposto de dinheiro, de propriedade, que podia ser usado para pagar esses impostos devidos. Então, alguns membros das elites mineiras começaram a conspirar e se articular para romper com o domínio da colônia. Esse movimento da Inconfidência Mineira, ele era dividido basicamente em 3 grupos, que são os ideólogos, o pessoal que estava mais preocupado não na Revolução das Vias de Fato, mas em construir um novo país republicano, baseado em ideias liberais e consideradas modernas de igualdade. Você tinha os ativistas mesmo, que era o pessoal que estava organizando a revolta, e uma parcela dos envolvidos ali que tinham só interesses econômicos, não queriam que fosse executada essa cobrança de impostos. Dentro desses ativistas, tinham muitos militares, entre eles o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. O alferes era uma patente baixa dentro do exército na época, uma patente abaixo de tenente, então como o salário era bastante baixo, o Tiradentes fazia um dinheirinho por fora, fazia um bico como dentista, né, arrancando o dente das pessoas, e por isso ele ficou conhecido como Tiradentes. Ele foi meio que utilizado como bode expiatório nessa revolta, por não ser membro das elites, por ser um simples militar, e depois da proclamação da República e tal, ele foi, anos depois, tomado como um símbolo da luta contra a opressão colonial, da luta contra o absolutismo, e aí foi depois tornado um personagem histórico. Logo depois da Revolução, ele não ficou muito marcado por não ser um membro da elite, mas depois a pessoa dele foi retomada em importância por ideólogos, intelectuais que depois pegaram a pessoa do Tiradentes para dar importância como um símbolo desse movimento. E aí nós vamos para a Conjuração Baiana. Teve algumas revoltas, não são só essas duas, nós vamos ver essas duas porque elas são as principais. A Conjuração Baiana, ela acontece num contexto em que a Bahia, Salvador, tinha deixado de ser capital do país, que agora era no Rio de Janeiro, mas a capitania ainda conservava uma importância econômica, produzia e vendia muito açúcar e muito tabaco para o mercado internacional. Então sempre teve uma balança favorável, com uma balança comercial favorável com Portugal, ou seja, apesar de importarem tudo que não fosse açúcar e tabaco, comida, roupa, móveis, ferramentas, como vendiam muito açúcar e muito tabaco,
conseguiam gastar menos do que arrecadavam e ficar com uma balança favorável. E aí a maior parte da população baiana, que era composta de negros, de escravizados, de alforriados, de mestiços, pobres, sofriam com essas mazelas da escravidão, do racismo, o alto preço dos alimentos, a falta de produtos, não podiam ter cargos melhores dentro do exército ou na administração pública, os melhores cargos estavam sempre reservados ou para portugueses ou para filhos da elite. E aí, em 1796, se formou a Sociedade Secreta Cavaleiros da Luz, que era composta por membros da elite baiana, que era influenciada por essas ideias iluministas lá da Universidade de Coimbra. Eles pretendiam criar um governo republicano no Brasil, uma província republicana, defendiam o liberalismo, a república, o fim da dominação colonial, e ao mesmo tempo as camadas médias e pobres que estavam prejudicadas porque simplesmente faltava comida, o preço das coisas era muito caro, faltava roupa, faltavam objetos básicos para que essas pessoas vivessem. Só que como você tinha a Bahia tinha muitos escravizados, por conta dos engenhos, acabou-se essas ideias iluministas que pregavam a igualdade, elas pregavam a igualdade entre homens brancos, né? No discurso, às vezes, essa igualdade ela era falada também para as mulheres, para os homens negros, para os indígenas, mas na prática, essas elites iluminadas não tinham interesse de dividir esse poder, de construir essa nova sociedade republicana, dividindo o poder igualmente entre as mulheres e os negros e os ex-escravizados. Então, quando se começou a falar muito de igualdade em termos raciais e quando se começou a falar em oposição aos brancos, mesmo alguns líderes dessa revolução voltaram atrás. Não, calma lá, é igualdade, mas não é bem assim. Então, a conjuração baiana, ela também é conhecida como conjuração dos alfaiates, porque muitos dos revoltosos exerciam a função de alfaiate, e é um movimento que é marcado principalmente pela luta anticolonial. O Cipriano Barata, que era um dos líderes da conjuração baiana, quando percebeu que o discurso da igualdade estava muito forte, passou a desestimular a revolução, com medo de que houvesse uma revolta negra, mas em agosto de 1798, a cidade de Salvador amanheceu coberta de panfletos anunciando a chegada da revolução, declarando que os impostos cobrados pelo governo colonial não seriam mais pagos, e aí o governo prendeu um soldado, Luiz Gonzaga das Virgens, acusando ele de ser o autor dos panfletos. Os líderes populares da Revolução, então, tentaram organizar, para alguns dias depois, ali no mesmo mês, uma revolução para resgatar o Luiz Gonzaga das Virgens, mas foram delatados, foram caguetados na véspera, 41 pessoas foram presas, muitas foram soltas porque não tinha prova de nenhum envolvimento deles e porque pertenciam à elite, então não seriam realmente tratados, punidos da mesma forma, e outros permaneceram presos, que foi o caso do Cipriano Barata e 4 outros líderes que receberam sentença de morte, 2 alfaiates e 2 soldados, entre eles o Luiz Gonzaga das Virgens. E assim como Tiradentes, esses líderes da conjuração baiana também tiveram seus corpos esquartejados e mantidos à mostra da população para servir de exemplo, mas ao contrário do Tiradentes, que depois foi transformado em herói natural, Luiz Gonzaga das Virgens, o Lucas Dantas, o João de Deus e o Manuel Faustino não são lembrados, não se tornaram pessoas famosas depois. E aí nós vamos agora para o período joanino. Em 1807, o Napoleão
era imperador, tinha se declarado imperador na França. Ele foi dominando boa parte dos outros países europeus, não conseguiu dominar a Inglaterra, porque tinha um oceano, ele tinha um exército muito potente, mas não o suficiente para atravessar o oceano, e ele precisaria disso para conseguir invadir a Inglaterra. A Inglaterra tinha uma marinha muito forte, conseguia manter o avanço, evitar o avanço francês sobre o seu território. Então, Napoleão decretou o bloqueio continental, que era, ele dizia que os países tinham que parar de fazer comércio com a Inglaterra, senão seriam invadidos pela França. Portugal era um grande parceiro econômico da Inglaterra, desde todo o período da colônia que a gente está vendo, a parceria entre Portugal e Inglaterra, e o Napoleão disse então para o Dom João VI que ele tinha que romper relações com a Inglaterra, senão a França invadiria Portugal, e ao mesmo tempo a Inglaterra falou, olha, se você romper ligações com a gente, nós vamos te invadir. Então o Dom João pegou a corte em alguns navios, alguns tesouros, o que deu para pegar ali, sendo ajudado por navios ingleses, e transferiu a corte para o Brasil, que chegou aqui no comecinho do ano, em janeiro de 1808, e o Napoleão e o exército francês invadiram Portugal, mas a corte já não estava lá, o rei, os príncipes já não estavam lá, porque tinham fugido para o Brasil. Logo que ele chegou aqui, ele declarou a abertura dos portos, já no dia 28 de janeiro de 1808, então isso acaba com o pacto colonial, com o exclusivo colonial, que dizia que o Brasil só podia vender produtos para Portugal e só podia comprar produtos de Portugal. Agora os portos foram abertos, então o Brasil podia vender e comprar produtos de qualquer país. Esse decreto do Dom João VI dizia que os produtos que viessem de Portugal iriam pagar 16% de imposto para entrar no Brasil, e os produtos que vinham de outros países iriam pagar 24%. Portanto, continuava em geral sendo mais barato comprar o produto português do que o produto de outro país, porque o produto português tinha um imposto menor, mas se quisesse comprar um produto da Inglaterra, da França, da Espanha, poderia comprar. Nesse período, as regiões do Brasil tinham se organizado ali, mais ou menos, cada uma produzindo ali coisas para o mercado externo e interno, então cada região com as suas atividades agrícolas especializadas. No sul, o gado e o mate, cana e tabaco no Nordeste, arroz e cacau aqui na região do Sudeste. E já tinha pelo menos pode-se falar em 3 núcleos urbanos importantes: Rio de Janeiro, Salvador e Bahia. Quando a corte portuguesa chegou aqui, eles precisaram implantar uma máquina administrativa, eles implantaram todas essas tradições burocráticas portuguesas aqui no Brasil como uma forma de criar emprego para todos esses nobres que acompanharam a corte para cá e que aqui não tinham o que fazer. Então, toda aquela burocracia portuguesa das instituições e dos órgãos ocupados por nobres que não trabalham muito, mas ganham muito bem, toda essa burocracia foi implantada no Brasil e ela permanece até hoje. Muito caracterizada pelo apadrinhamento, pelo nepotismo, pelo alto escalão e pela ineficiência. Nesse período também foi muito comum a distribuição de títulos, a venda de títulos, a distribuição de sesmarias como uma maneira de ocupar o interior do Brasil, e isso caracterizou muito a cara política que o Brasil tem, a cara das instituições políticas que o Brasil tem hoje. Quando os portugueses chegaram aqui, em 1808, quando a corte portuguesa chegou aqui,
Rio de Janeiro era uma cidade de mais ou menos 50 mil habitantes, que não tinha estrutura para receber essa corte, então famílias foram desabrigadas, famílias que tinham casas melhorzinhas foram desabrigadas para ceder suas casas a esses participantes da corte. Até no filme que eu passei para vocês, o Carlota Joaquina, dá para vocês verem um pouco disso. Foi feito um processo de urbanização no Rio, para se pavimentar ruas, colocar iluminação pública, ocupar novas áreas, construir prédio público, construir fonte, chafariz. Foi no governo do Dom João que foi criado o Banco do Brasil, que passou a emitir moeda, conceder crédito. Foram fundadas escolas de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro, a Biblioteca Real, que é a atual Biblioteca Nacional, a Escola Nacional de Belas Artes, o Jardim Botânico, o Museu Nacional, que pegou fogo, infelizmente, o Observatório Astronômico, a Academia Militar, estradas foram melhoradas, houve um grande desenvolvimento interno, porque agora as cortes estavam vivendo, a corte portuguesa vivia no Brasil. A partir de 1810, a Inglaterra passou a exigir mais facilidade no comércio de ingleses, em troca de ajuda para que os portugueses conseguissem combater as tropas francesas que estavam lá em Portugal, que estavam ocupando Portugal. O Dom João VI acabou cedendo alguns acordos, entre esses o Tratado de Comércio e Navegação. Então, esse tratado estipulava que os produtos ingleses iriam pagar 15% de imposto para entrar no Brasil, os produtos portugueses 16% e os produtos de outros países 24%, ou seja, os produtos ingleses era mais barato se pagar o imposto para comprar um produto inglês do que um produto português, de fato. Esse tratado também tinha, nesses tratados também tinha o Tratado de Amizade e Aliança, que dizia que os cidadãos ingleses que estavam aqui no Brasil só podiam ser julgados por tribunais ingleses, ou seja, se um cidadão inglês cometesse um crime no Brasil, ele não era julgado pela justiça aqui do Brasil, ele tinha que ser julgado por um tribunal inglês, e também garantia liberdade de religião para os ingleses, que já eram em sua maioria protestantes, garantia essa que não era dada para os brasileiros, mas era dada para os ingleses. Com a vida da corte, com a vinda da corte para o Brasil, a vida urbana brasileira também mudou muito, porque chegou a moda europeia, produtos de luxo, joalheiros, cabeleireiros, tudo isso passou a ter mais importância no território brasileiro até agora. Em relação à política externa, o Dom João VI adotou uma postura bem expansionista, ele ordenou a invasão da Guiana Francesa, que depois acabou sendo devolvida, ele ocupou a Banda Oriental, que é o território do atual Uruguai, que passou a ser chamado de província Cisplatina, que depois teve uma guerra de separação. Ele, em 1815, elevou o Brasil à categoria de Reino Unido com Portugal, assim como Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, são países separados, mas fazem parte de um reino só, sob a Rainha Elizabeth II. Brasil e Portugal faziam parte de um Reino Unido, sob o rei João VI. Então, o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser um vice-reino e a ter maior autonomia administrativa, e assim as capitanias, que já não eram mais capitanias hereditárias e eram governadas por governadores, agora passaram a se chamar províncias. A carga tributária também aumentou, porque precisava se custear todas essas obras, todas essas reformas, toda essa manutenção da corte, a política militar expansionista. Então teve um belo de um aumento tributário no período, e esse período também foi marcado por uma intensa migração de portugueses, o que agravou a crise de emprego. Lógico que os altos cargos eram destinados a portugueses e não a brasileiros. Nesse período, a gente pode falar pré-independência, mas após o período joanino, a gente pode falar de duas revoltas principais: a insurreição pernambucana e a Revolução Liberal do Porto.
A insurreição pernambucana aconteceu em 1817 e tem alguns fatores que contribuem para ela. Primeiro é que a década de 1810 foi um período de recessão no Nordeste, principalmente porque teve queda da produção de algodão, teve seca, foi um ano de seca em 1816, a produção açucareira estava enfrentando concorrência forte do açúcar produzido no Caribe, a pequena agricultura estava em crise, os impostos tinham sido aumentados, a autonomia de Pernambuco, da província em si, da capitania, tinha sido diminuída devido à centralização em torno do Dom João VI, e os comerciantes portugueses continuavam dominando a economia e cobrando caro nesses produtos. Então, todos esses fatores aliados à influência das ideias iluministas, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a maçonaria, as lutas anti-independência da América Espanhola, tudo isso levou a que essas ideias iluministas, liberais, fossem propagadas na capitania, agora província de Pernambuco, por dois principais jornais. Quando a gente fala de insurreição pernambucana, a gente pode falar de dois grupos separados que participaram. De um lado, você tem os grandes proprietários e comerciantes brasileiros que estavam incomodados por conta da crise, por conta do imposto alto, por conta da concorrência com os comerciantes portugueses. E do outro lado, você tem o clero, o povo, que sofria com escassez de alimento, com os preços altos. E aí, então, inclusive, entre esses revolucionários tem o padre Miguelinho, Miguel Joaquim de Almeida, e o Joaquim da Silva Rabelo, que é conhecido como Frei Caneca. Começaram a circular boatos sobre uma possível insurreição, e aí o governador de Pernambuco, que era o Caetano Pinto Montenegro, começou a prender líderes civis que vinham pregando contra o poder colonial. Isso provocou um levante dia 6 de março, isso em 1817. No dia seguinte, eles instalaram um governo provisório, tiraram o governador e instalaram um governo provisório que era formado por comerciantes, membros do clero, membros do exército. Esse governo provisório enviou uma lei orgânica para as comarcas, afirmando que teria liberdade de consciência e de imprensa, abolição dos impostos criados pelo Dom João VI, a criação de um governo republicano e, veja só, a manutenção do sistema escravocrata, né? É muito importante a gente perceber que essa influência iluminista, ela é uma influência muito grande, mas ela para no momento em que o discurso da igualdade vai ser voltado para mulheres, para negros, para as indígenas. É igualdade entre homens brancos só. Esses revoltosos pernambucanos buscaram ajuda da Inglaterra, dos Estados Unidos, de outras províncias para conseguirem se manter no poder, mas foram reprimidos por tropas lideradas pelo Conde de Arcos, ficaram 13 dias no poder nesse governo provisório, mas depois foram derrotados e os principais líderes do movimento foram fuzilados. E aí uma das consequências da insurreição pernambucana foi a criação depois da província de Alagoas, que foi separada de Pernambuco. E por último, a gente pode falar da Revolução Liberal do Porto, que aconteceu em 1820. Portugal, então, havia sido ocupado pela França, já mostrava resistência desde o princípio, estenderam-se em luta até 1814, quando conseguiram derrotar os franceses com o apoio dos ingleses. Foi em troca disso que o Dom João VI assinou aqueles acordos que permitiam, por exemplo, que a Inglaterra, que o produto inglês tivesse um imposto mais baixo do que o produto português aqui no Brasil, e que permitia que os ingleses que cometessem crimes no Brasil só fossem julgados pelo sistema de justiça inglês mesmo. E aí, então, os portugueses precisaram da ajuda dos ingleses, derrotaram os franceses, mas os franceses se aproveitaram do vácuo de poder, porque o rei e os herdeiros estavam todos aqui no Brasil e estabeleceram um domínio em Portugal sob o comando do general William Beresford.
ficaram lá até 1820. A burguesia portuguesa queria restabelecer a corte que estava aqui no Brasil e em Portugal, queria restabelecer o exclusivo comercial, o pacto colonial, queria restabelecer as coisas como eram antes de 1808. E aí passaram a maçonaria, grupos das elites, sociedades secretas passaram a difundir esses ideais liberais e anti-absolutistas. Aí, em janeiro de 1820, ocorreu a Revolução Liberal da Espanha e em agosto de 1820, a Revolução do Porto. Eles foram vitoriosos dia 27 de setembro, conseguiram expulsar as tropas inglesas de Portugal. E aí, então, organizaram as cortes, que seriam um parlamento constituinte, que deveria, então, estabelecer um governo provisório e as regras para o reestabelecimento da monarquia. Essas cortes elegeram representantes, inclusive o vice-reino do Brasil elegeu deputados, né, para mandar para essa corte, e eles votaram pela recolonização do Brasil, votaram pela criação de uma monarquia constitucional em Portugal. Então resolveram manter a monarquia, mas agora o rei deveria governar abaixo de uma constituição, não seria mais uma monarquia absolutista. Essa monarquia seria católica e aliada da igreja, mas deveria combater privilégios da nobreza. Estabeleceram o sufrágio indireto e censitário e o retorno da família real a Portugal. Aí o Dom João VI logo então voltou a Portugal acompanhado da família, mas deixou aqui o filho mais velho, Pedro, exercendo o cargo de príncipe regente, porque ele voltou para Portugal. Essa Revolução do Porto acabou acirrando mais os ânimos entre Brasil e Portugal. Por quê? Eles queriam que todo esse avanço que tinha acontecido no Brasil desde 1808, ou seja, são 12 anos em que os portos foram abertos, comerciantes brasileiros puderam fazer comércio com outros países, conseguiram maior liberdade para se governar, toda essa autonomia administrativa, econômica, abertura comercial, tudo isso seria anulado e voltaria à mesma condição de 12 anos atrás. As elites no Brasil se dividiam, você tinha um pequeno grupo de portugueses que defendiam que tivesse a recolonização, mas a maioria dos brasileiros no Partido Brasileiro defendiam que essas autonomias tinham que ser mantidas e foram os principais aliados. O Partido Brasileiro, em oposição ao Partido Português, foram os principais aliados do Dom Pedro I na independência. As cortes passaram a exigir que o Dom Pedro voltasse a Portugal, com a desculpa de que ele precisava concluir os estudos dele, e as elites aqui do Brasil pressionavam para que ele mantivesse as conquistas desse período joanino, para que ele não deixasse o Brasil ser recolonizado, e começaram a defender um projeto de independência do Brasil de Portugal. A corte portuguesa ficava, então, volta Dom Pedro, e o Brasil, as oligarquias principalmente mineira, paulista e carioca, criaram o Clube da Resistência, que era um clube que tinha a intenção de lutar pela permanência do príncipe Dom Pedro aqui no Brasil. Dia 29 de janeiro de 1822, o Dom Pedro disse: eu vou ficar no Brasil, não vou voltar para Portugal, contrariou a decisão das cortes portuguesas. Esse dia, então, ficou conhecido como Dia do Fico, dia 9 de janeiro de 1822. E aí, a partir desse momento, as cortes começaram a ameaçar invadir o Brasil, todos os ministros portugueses foram demitidos, foi organizado um novo ministério, liderado pelo José Bonifácio. Em maio, o Dom Pedro I assinou a lei do Cumpra-se, que dizia que as decisões que fossem tomadas pelas cortes portuguesas só passariam a valer no território do Brasil depois que fossem
fossem aprovadas e corroboradas pelo imperador brasileiro. Isso gerou uma revolta enorme, e aí Portugal passou a ameaçar ainda mais a invasão do território, e aí dia 7 de setembro, então, o Dom Pedro confirmou a resolução que havia sido tomada pelo Conselho de Estado alguns dias antes, e dia 7 de setembro ele proclamou a independência do Brasil, e aí então nós vamos para um outro período em que o Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa e passa a ser um império. A próxima aula nós vamos ver então algumas características do primeiro e do segundo reinado também, se houver tempo. Qualquer dúvida me mandem pelo Classroom ou pelo WhatsApp. Tchau, tchau!